Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos Cristiano Mantovanini, Roger Silva e André Merino. E vou chamar agora para dar alô para vocês, meu amigo André Merino. Olá pessoal, aqueles que nos ouvem, muito prazer estar aqui novamente, sempre bom estar batendo papo com pessoas inteligentes e pessoas que agregam muito valor. E tenho certeza que o nosso convidado de hoje não será diferente, muito ansioso aí para esse bate-papo. É isso aí, André, vamos chamar nosso convidado então, né? Pedrão, seja muito bem-vindo, meu amigo Pedro Oliveira. Fala, Cris, tudo bem, André? É um prazer enorme estar aqui com vocês, espero poder agregar aí um pouco da minha história, me coloco à disposição aqui para a gente fazer aquele bate-papo bacana e me sinto muito honrado de estar aqui com vocês nessa manhã. Ô, Pedrão, a gente que agradece, cara. A gente sabe que seu tempo é complicado, né? Seus horários aí são apertados e você conseguiu arrumar um tempinho pra gente. Então a gente agradece demais. E vamos começar então contando a sua história, né? Para que a galera conheça e a gente também conheça melhor, né? Legal, Cris. Mais uma vez eu que agradeço, amigo. Então, é sempre bacana, né, a gente poder relembrar da nossa história no dia a dia, aí, porque a vida é uma correria, e aí às vezes a gente até acaba esquecendo, né, e como que o tempo passa depressa, passa rápido. Tô na semana do meu aniversário aí, vou completar 42 anos, e eu olho às vezes para trás, parece que ontem mesmo eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, né, e você tem uma ideia, assim, o nosso primeiro negócio mesmo, ele surgiu há 18 anos já. E na época eu era um menino, né, 23 para 24 anos, aí tive essa vontade de ser dono do próprio negócio, e aí com bastante trabalho, começamos lá pequenos, e graças a Deus a gente está aí caminhando, passamos por alguns desafios, mas estamos aí trabalhando com bastante vontade, força de vontade, com a união da família. Então a nossa empresa eu sempre falo, né, é a nossa família mesmo, né? Uma coisa assim que a união da família que construiu ali a nossa história. Então, eu acho importante a gente sempre frisar isso, sabe? Essa união da família. E trabalhar, né? Trabalhar, que eu acho que isso aí é uma coisa importante. O trabalho ele nos proporciona muitos conhecimentos, muitos ensinamentos. Então, eu adoro trabalhar, adoro fazer o que eu faço, sabe? Que legal, Pedrão. E qual que foi o seu primeiro negócio? Eu sei que você tem vários, né? Eu mesmo conheço vários. Qual que foi esse primeiro negócio que você montou? Então, a primeira loja nossa foi o Fogão Mineiro de Souzas. Inauguramos em 2004. Agora, no mês de maio, estamos completando 18 anos já. E aí, como eu falei, né? Começamos assim com um restaurante bem pequeno. Na época tinha cerca de 10, 12 mesas só. E aí foi dando certo, a gente foi crescendo semana a semana, depois disso também surgiram os outros negócios, e como eu falei, né, parece que foi ontem, sabe? E já estamos aí com 18 anos já tocando os nossos negócios. Que legal. E o ramo de restaurante ele é muito desafiador, né? Porque até você conseguir entender a sua demanda, quais produtos você tem que ofertar, tudo é um desequilíbrio, né? Como é que você fez para, no começo, se adaptar a essa necessidade do cliente? Então, Cris, assim como eu falei, né? Eu sempre tive vontade de ter meu próprio negócio. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Meu pai tinha uma lanchonete, né? E eu comecei acompanhando ele desde 5, 6 anos de idade, eu já ia com ele. E aí depois, no momento que eu tinha mais ou menos 10 anos, ele acabou vendendo a lanchonete, eu fiquei sempre com essa vontade, sabe? Pô, eu quero ter meu próprio negócio, quero ter... E o comércio, restaurante, esse tipo de coisa assim, é uma coisa que tá na minha veia, sabe? Então, quando a gente faz as coisas com amor, com carinho, eu acho que as coisas tendem a dar mais certo, sabe? Assim, então, na época, quando nós abrimos o restaurante, como você falou da demanda, né? A gente não sabia também quantas pessoas eu ia atender lá no primeiro final de semana, então... Esse dia eu até recordei isso contando a história para uma amiga minha, e assim, eu dizendo assim, né, a gente abriu o restaurante numa sexta-feira, aí eu fui lá no mercado, fiz as compras para trabalhar o final de semana, né, fui lá, enchi o estoque do restaurante e abrimos na sexta, e foi legal o movimento. Eu tive que ir lá no sábado de novo, comprar de novo, né, assim, tava com pouco recurso, não tinha estoque, aquela coisa toda, então eu fiz compra no sábado, trabalhei no sábado. Aí o sábado foi muito bom, aí eu fiz compra para trabalhar no domingo, e assim, então foi assim, sabe, não teve
planejamento. Nossa, eu vou atender 200, sei lá, 100 pessoas. Não tinha isso, a gente não sabia. E aí depois, com o passar dos tempos, a gente foi entendendo isso. E hoje a gente já tem, assim, uma projeção do que a gente atende, né, do que tem que comprar, do que você tem que fazer. Lógico, a gente está sempre aprendendo diariamente, mas é um desafio mesmo, o ramo de restaurante. Mas é um ramo muito gostoso, viu? O comércio em si é muito bom. Cara, olha que legal, né? O pessoal acha que abrir negócio próprio é você poder viajar de fim de semana, você poder ficar tranquilo, e olha como é diferente, como é o oposto, né? Você tinha que fazer compra na sexta, fazer compra no sábado, recurso pequeno, não dá para comprar muito, e estoque a gente sabe que é complicado, né? Porque ele é um passivo dentro da empresa, né? Ele fica ali parado, e até que você conseguiu crescer e profissionalizar isso. E eu conheço bastante a Paiossa também, né? Que é acho que foi a maior casa noturna de Campinas por muito tempo, né? E é muito interessante porque a Paiossa, ela não era muito grande, hoje ela tá enorme, mas na época ela não era muito grande. Lá não pega celular, é longe, sempre tem blitz, e a fila era até 7 da manhã para entrar. Qual você acha que é o segredo desse sucesso do Paiossa especificamente? Então, Cris, eu estava contando para você, né? O fogão nós abrimos em 2004, e aí foi nesse jeito, né? Começamos pequeno e tal, foi aumentando. E aí lá em 2006, logo depois de 2 anos, apareceu a oportunidade de eu comprar aquele imóvel onde é a Paiossa. E aí eu lembro que nós compramos em 2006, fiquei ali fechado quase uns 10 meses ali reformando, e abrimos em 2007. E a ideia, na verdade, na época, era ser uma extensão do fogão. O fogão estava cheio, estava legal, eu falei, vou montar uma outra casa perto, com a mesma proposta. A ideia lá era também para ser, como é no fogão, moda de viola à noite, jantar luz de velas. E aí naquele momento vem o sertanejo que chama de sertanejo universitário. Eu até estava conversando esses dias com o Vitor, da dupla Vitor e Léo, ele foi almoçar com a gente aqui em Souza, no restaurante, e aí até ele falou, não é universitário, eu não sou universitário, mas eu lembro disso, eu fui na época... um dos precursores, né, que começou com isso. Então, assim, a Paiossa surgiu, assim, com uma proposta para ser parecida com o fogão. Nesse momento, chegou esse novo gênero musical, e a gente colocou uma dupla lá, um pouco mais animada para tocar. Aí começaram aí algumas pessoas, alguns amigos. Eu lembro que, assim, foi aquela história, tipo, primeiro final de semana deu 30 pessoas, o segundo deu 50, aí foi, o terceiro deu 70, aí foi crescendo também dessa forma, com essa questão do sertanejo universitário que veio no mesmo momento que a Paiossa. E aí a gente foi também se aperfeiçoando e ajeitando, já vamos para 15 anos já de casa, sabe? Então, assim, passa muito rápido. É legal essas paradas, assim, para você não esquecer pra gente não esquecer da nossa origem e entender como é que foi. Foi um desafio, é um desafio, mas é uma coisa muito, muito gratificante, né? Hoje a gente vê o tamanho que está, né? A gente crescendo assim, todo dia, né? Gerando empregos, oportunidades para as pessoas, conhecendo pessoas. Então, como eu falei, né? Isso que o comércio proporciona para a gente é uma coisa muito, muito rica, sabe? Muito, muito bacana mesmo. Cara, você falou uma coisa muito legal, que é acompanhar a evolução. A gente vê que muitos empreendedores, muitos gestores, eles param no tempo e ficam vivendo aquele passado. E para você, pelo que você está falando agora, o passado ele é uma lembrança boa. Isso é muito legal, porque eu acho que é a receita para você chegar onde chegou. É realmente você ir se adaptando, você ir crescendo, você ir acompanhando o mercado, acompanhando o público e acompanhando os seus clientes, né? Porque hoje vocês sofreram mais uma transformação, que é a Casa Bárbaros, que agora é um baita restaurante enorme, com música sertaneja também e tal. E essa mente empreendedora, da onde você acha que vem? Então, Cris, você falando dessa questão da gente estar sempre se aperfeiçoando, entendendo o mercado e se moldando, eu acho que é um desafio, sim, sabe? Eu acredito muito também em você criar coisas assim que realmente tenham perenidade, que o restaurante, quanto mais tradicional o restaurante, ele é mais atrativo também, sabe? Então a gente tem que tomar um cuidado entre também querer fazer um monte de coisa e aí querer mudar muito, perder um pouco da identidade. Então uma coisa que eu sempre tento ter esse equilíbrio lá dentro, porque é lógico, a gente tem que acompanhar o mercado, tem que se modernizar, mas a gente não pode esquecer da nossa essência. Acho que isso aí que é o grande
o grande segredo também, na minha opinião. Então, assim, como eu falei, né, o restaurante, você vê restaurantes aí com 30, 40 anos, são tradicionais, as pessoas vão pela tradição dele. Vamos dizer assim, às vezes ele tem o mesmo prato que ele tinha 30, 40 anos atrás, é isso que atrai também. Mas eu vejo que o comércio em si, você tem sempre que se transformar também. Você tem sempre que fazer as adaptações, as manutenções, deixar sempre o local agradável. A pessoa não pode chegar lá e ver que está tudo igual. Então, às vezes, a gente faz um trabalho de vamos mudar as decorações de lugar. A gente chega lá e dá uma mudada, às vezes é as mesmas coisas, mas só uma coisa que você faz, o cliente já sente isso, sabe? Então, eu acho que isso que realmente é o que move, assim, essa transformação mesmo, sabe, Cris? Acho que esse trabalho que a gente tem que fazer diariamente, né? Muito bacana, Pedro. Primeiramente, obrigado aí por sua presença, cara. É um prazer imenso ter você aqui. E eu notei algumas coisas aqui que você falou e me chamou muita atenção. Você falou que lá no início, né, e eu acredito e tenho certeza que até hoje é assim, que tinha muito amor e carinho envolvido na gestão do negócio, né? Inclusive a família, isso ficou bem claro que a família ajuda bastante, a família é bem unida. Mas a gente sabe que no Brasil, empreender no Brasil não é fácil. E a gente sabe que somente amor e carinho não faz a empresa crescer, né? Precisa atender algumas demandas do mercado, dos órgãos fiscalizadores, principalmente no ramo alimentício, né? Que a gente sabe que é muito chato, né? E qualquer falhinha pode acarretar um monte de problema, inclusive com clientes, né? E eu queria puxar de você mais essa parte de gestão. Como é que é para você que teve esse início, essa formação, né, com a família e que todo mundo empenhado e inclusive o amor e carinho envolvido, trazer pessoas, né, que não tem a ver com a família, os funcionários, para que eles também tenham essa percepção do negócio, de que você tem que envolver sentimento, emoção, amor e carinho para entregar também para os clientes. E não simplesmente eles terem a percepção de que é simplesmente uma troca, capital e trabalho. Eles estão lá para receber o salário e eles estão lá para dar o trabalho deles. Como é que é esse trabalho que você faz nas empresas, levando em consideração toda essa sua filosofia de entregar o melhor para o cliente? André, eu acho assim, a gente tentar humanizar o atendimento, fazer com que o clima na empresa seja um clima agradável. Nós temos que nos colocar muitas vezes no lugar da pessoa que está trabalhando com a gente, no funcionário, e fazer esse exercício e ter um clima harmonioso, porque nós trabalhamos com atendimento ao público, né? Então, assim, o cliente tem que chegar lá e sentir que tem esse clima gostoso. E a gente tem que ter uma sensibilidade também na hora de contratar, trazer a pessoa que goste do que faz, como eu gosto do que faço. Então, acho que esse que é o desafio. Assim, eu tenho uma equipe lá, tem gente que está comigo desde o início, tem funcionários que estão comigo há 18 anos, sabe? Então, a gente tenta, assim, manter esse clima gostoso, a pessoa, você valorizando ele também, logicamente, financeiramente, mas não é tudo também, sabe? Ele tá ali, sabia que tem uma possibilidade de crescimento. Eu tenho pessoas ali que vieram comigo, eram funcionários, hoje são gerentes, sabe, cresceram lá dentro. Então, eu acho que a gente ter esse clima dentro da empresa é importante. É um clima de amizade mesmo, um clima de companheirismo dentro da empresa. Eu penso muito nisso, tá perto das pessoas, porque eles, junto com a gente, que fazem a empresa, né? São as pessoas, né? Então, e a gente vende ali experiências, vende alegria. Então, acho que a gente tem que cuidar disso, sabe? Cuidar desse clima. Eu acho que isso que é um ponto importante, assim, também nessa questão, para você ter uma equipe bacana, que consiga atender bem as pessoas e o cliente sentir isso. Não, bacana. E quanto à questão de trabalhar, cara, com a questão alimentícia, né? A gente sabe que, como eu tinha falado, é muito rigoroso. E como é que você lida com isso? Como é que é a questão de controle? Como é que é a questão de você estar organizando isso? Porque a gente sabe, né, como eu falei anteriormente, que a fiscalização ela é pesada nesse ramo, né? E como é que é fazer a gestão? Porque uma coisa é quando você falou, lá no começo a gente tinha 10 mesas. Hoje você tem não só um, mas vários empreendimentos nesse ramo. E como é que você faz essa gestão hoje para ter
até porque você entrega um excelente atendimento e tenho certeza que você tem um excelente controle de qualidade do teu produto, né? Principalmente da questão da comida, bebida. E como foi essa organização, essa gestão lá desde o início e até hoje? Então, com relação a esses controles, essas coisas assim, né? No início era mais fácil porque era uma coisa mais centralizada. Então eu comprava, eu vendia, eu sabia tudo o que estava acontecendo. Hoje, como a gente cresceu, então eu tive que buscar conhecimento aí fora também. Hoje, por exemplo, parte de cozinha, eu tenho uma equipe de nutricionistas que nos assessoram lá dentro para manter os controles certinho, o padrão de receitas, a gente fez tudo ficha técnica, então a gente tenta manter a mesma receita em qualquer loja que você vá. Então foi um trabalho que a gente foi fazendo. Estamos fazendo ainda, né? Porque é um desafio diário, sabe? Então, aprimorar a questão de controle de estoques, e esse treinamento todo com a equipe, é uma coisa que a gente busca sempre, desde consultorias, até assim, até tá lá, a gente tá lá com, vamos dizer assim, com o umbigo no balcão, né? A gente tá lá todo dia. Ontem mesmo eu tava trabalhando dentro da operação também, sabe? Então, até acertar algumas coisas, a gente tem que estar junto, e aí a gente vai formando pessoas também que, como eu falei, estava lá atrás, 15, 16 anos, 18 anos atrás, eram garotos, hoje já são pessoas que são profissionais competentes, que já sabem fazer também. Então a gente foi formando a nossa equipe lá dentro mesmo, sabe? Então pegando o jeito da coisa e vendo esse crescimento. A gente está a todo momento tentando modernizar, fazer as coisas de uma melhor forma. É um desafio diário, mas é gostoso também, porque a gente está aprendendo bastante coisa no dia a dia. Pô, cara, Pedro, é legal, você falou uma coisa interessante, né? A gente tenta fazer a mesma receita em todas as lojas, né? E isso me lembrou agora, cara, semana passada eu estava nos Estados Unidos e eu levei umas pessoas que estavam conosco num restaurante, justamente porque eu tinha adorado um prato e eu queria que essas pessoas provassem. E ao chegar lá, quando nós pedimos, o prato veio diferente. E aí as pessoas não percebem o quanto isso é importante para o negócio. Porque às vezes o fato de você mudar uma coisinha faz com que as pessoas não tenham a mesma experiência e gere uma frustração. No meu caso, eu fiquei assim, as pessoas adoraram o prato, porque elas nunca tinham comido. Mas como eu já tinha consumido, para mim foi uma frustração, porque estava totalmente diferente, não é assim, totalmente não, mas tinha uma pequena diferença que para mim era muito. Era um ingrediente que faltou, que para mim era o charme daquele prato. Então isso, né, que aí para aqueles que estão nos ouvindo, às vezes o que você faz ninguém vai notar, vão notar e isso vai mexer na experiência das pessoas. Você concorda? André, o desafio nosso de manter padrão é uma coisa assim que hoje a gente tenta criar fichas técnicas, fazer treinamento, para que realmente todas as lojas sigam um padrão de qualidade e que os pratos estejam com o mesmo tempero, o mesmo sabor. Eu até estava brincando, né? Falei assim que falam que às vezes a pessoa que vai cozinhar depende até do humor dela, né? Falam que às vezes se ela tá bem no dia, ela cozinha melhor. Então, assim, para não ter isso, a gente tenta realmente fazer as fichas técnicas, fazer com que o prato tenha a mesma quantidade certinho de tempero, porque se você às vezes colocar um pouco de água a mais, um pouco de alguma coisinha a mais, já muda realmente o sabor. Então a gente tenta fazer esse trabalho realmente, que é um desafio, porque cada um tem a sua mão para temperar. Já aconteceu também de eu achar que eu tinha uma receita muito boa, vem uma pessoa nova lá, fez de uma forma e acertou, ficou melhor. Então a gente está sempre tentando ver o que é melhor para cada dia mais aperfeiçoar e fazer melhor uma entrega melhor para o cliente. Que legal, né? É isso mesmo, é a padronização, é o buscar sempre a melhoria, é a padronização sem se fechar, né? Sem viver numa bolha. Então, como você falou, um dia o cozinheiro colocou um pouquinho mais de sal, colocou um outro tempero e ficou ainda melhor, então nós mudamos. Mas aquele outro prato a gente mantém igual, então isso é muito legal, ter essa sensibilidade. E você falou bastante, Pedrão, no quesito família, que você mantém sempre a família por perto. Eu particularmente sei disso, né? Então vocês estão sempre, cada um em um lugar, cada um trabalhando de um jeito. A Marcinha, que eu tive a honra de fazer faculdade com ela, de administração, conheço já faz tempo também. Quando eu fui, inclusive, na Casa Bárbaros, ela me recebeu lá na frente. Como que você faz, cara, para
que os irmãos se mantenham irmãos e não comecem a brigar dentro do trabalho e fora do trabalho também por conta do trabalho? Então, Cris, assim, a questão de família, né, é uma coisa que eu acho que é bacana, a questão da confiança, né? Então, assim, todos remando para o mesmo caminho do progresso, o caminho de melhorias. Então, isso aí acho que é uma base fundamental. O respeito entre nós também. Então, assim, um já conhece o jeito do outro, então um respeita o outro. Naquele momento não dá para falar uma coisa, naquele momento dá. A gente tenta, assim, manter um profissionalismo lá dentro, respeitando todas as hierarquias, aquelas coisas ali que sempre buscando melhorias. E a gente tenta também, nos momentos de lazer, por exemplo, a gente não tocar no assunto da empresa, porque senão você fica o dia inteiro falando disso aí. Até essa semana foi aniversário da Márcia, e aí a minha outra irmã, nós fizemos o jantar, minha outra irmã não ia poder ir, e marcou um café da manhã com a Márcia. Aí ela falou assim, olha, nós vamos tomar café, só que eu não quero falar de trabalho lá, então vamos falar, depois a gente vai para o escritório e resolve as coisas. Então acho que a gente tem que ter esse cuidado também para não desgastar as relações, né? Porque a família é tudo pra gente, né? Então a gente tem que estar realmente em sintonia. E graças a Deus a gente tem essa sintonia e um respeita o outro e, como eu falei, todos remando para a mesma direção, a direção de crescimento, de progresso, de melhorias. Isso que nos faz, assim, ter eu acho que esse sucesso, vamos dizer assim, entre uma família de sucesso, né? E o trabalho é consequência, né? Exatamente, elevar os valores, a essência, o respeito, né, como você falou. E o líder Pedrão? Qual que é a principal característica do líder Pedrão? Líder na família, que eu sei que você é também, e líder no trabalho. Então, Cris, isso aí foi uma coisa que eu estou aprimorando a cada dia, né? A vida vai nos moldando. Então, assim, eu vejo que o que eu pensava lá atrás, hoje é diferente. Então, assim, eu acho que assim, é sempre tentar se colocar no lugar do outro. O que eu falo lá pro pessoal nosso, assim, né, que eu penso assim, sempre como cliente. Então, quando eu tô fazendo alguma crítica, alguma coisa assim, eu tô pensando como se eu fosse um cliente, não é o Pedro que é aquele gosto ou aquilo. Então, geralmente eu sento numa mesa, vejo o que o cliente olharia se ele estivesse ali. Então, assim, em cima disso, que eu tento passar esses ensinamentos para as pessoas, nessa liderança, no sentido de fazer o melhor para o cliente. Você fazendo isso e tentando agradar o seu cliente, que é a principal pessoa ali dentro. E aí, então, com base nisso, eu vou colocando passando para as pessoas o que tem que ser feito, com a visão de um cliente, o que ele gostaria de fazer. Então, com esse parâmetro, eu vou tentando passar para as pessoas sempre com muito respeito, sempre sabendo falar também. A gente tenta falar da melhor forma possível, porque eu acho que a liderança é uma responsabilidade, mas a gente também tem que tomar um cuidado para saber fazer essa liderança de uma forma harmoniosa também, né? Porque senão você vira uma pessoa não muito bem aceita ali dentro. Então, eu tento fazer isso aí com muito respeito, com muito carinho com as pessoas e tendo como base uma satisfação ao cliente. Então, se o cliente está querendo aquilo que nós estamos fazendo ali, como que a gente pode fazer para fazer de uma forma que ele goste? Então, é com base nisso que eu vou colocando essa liderança minha lá dentro. Perfeito, acho que o respeito é a base de toda a liderança, né, de toda a relação. Ô Pedrão, mudando um pouquinho de assunto, cara, a gente veio agora de praticamente 2 anos de pandemia, né? E a gente sabe que casa noturna, restaurante, sofreu bastante com todo esse fechamento, com toda essa impossibilidade de trabalhar. Como você fez para conseguir reverter essa situação e tá vivo hoje? Não só tá vivo, mas tá crescendo, tá grande. Como que você fez isso? Se fosse pra gente imaginar que a gente ia ficar esse período todo, talvez a gente ia imaginar que a gente não ia dar conta. Graças a Deus a gente está aqui hoje trabalhando. Não foi fácil. Eu lembro que o primeiro final de semana que veio a pandemia, as lojas fechadas, eu em casa pensando o que nós vamos fazer. E nós não tínhamos delivery. Aí eu lembro que eu reunia o nosso pessoal, família, os gerentes, falamos, a gente estava com o estoque lotado de coisa, a gente criou o sistema de delivery, trabalhamos bastante com delivery durante a pandemia. Tinha muita coisa no estoque, a gente conseguiu vender tudo isso.
E assim, os clientes também nos prestigiando, porque eles também ficaram sensibilizados. Imagine, o cara estava acostumado a ir lá toda semana, de repente tudo fechado. E aí era um negócio que nós não fazíamos, o delivery, sabe? Foi o que segurou a gente nesse período. A questão da Paiossa mesmo, né? Fazem 2 anos que nós não temos eventos lá. Vamos voltar agora com os eventos noturnos. Então, também foi uma questão também de adequação com os funcionários. A maioria também entendeu, e aí a gente conseguiu atravessar junto isso aí, e foi um desafio muito, muito importante, mas graças a Deus agora já está flexibilizando, as coisas já estão voltando, e não foi fácil, mas eu acho que agora a gente já começa com... E muito pensamento positivo também, sabe? A gente foi assim, muita energia positiva, pensamento positivo, vai melhorar, porque a gente não imaginou que ia ficar todo esse tempo, né? Pô, legal saber disso, ô Pedro, que vocês, né, conseguiram mudar toda a estratégia de vocês, entraram com o delivery. O delivery continua até hoje? André, nós fizemos numa loja nossa, que é o Fogão Mineiro Souzas, nós fizemos juntamente com a nossa equipe, lá fizemos o delivery, foi muito bacana. Agora que voltou tudo ao normal, o atendimento presencial está bem bacana, a gente resolveu suspender o delivery por enquanto e focar no atendimento presencial. Então, foi excelente, só que aí a gente acabou focando mesmo lá, porque graças a Deus o movimento tá legal. Então, pra gente focar realmente no pessoal que tá vindo na loja lá, porque como a gente fazia delivery na época, eu tô em Souzas, né? Nós fazíamos até Valinhos, Vinhedo, tudo assim. Então, para fazer toda essa logística também não estava sendo fácil. Aí, como a gente estava também abrindo uma casa nova, a gente resolveu focar no presencial mesmo, sem fazer o delivery nesse momento. Ah, bacana, cara, legal. Não, você tá certo, né? Vamos focar em entregar o melhor para aquele que tá indo lá prestigiar, né? E aí vai formulando as estratégias para expandir isso daí. E agora, uma outra coisa ainda em cima desse cenário que foi colocado, como foi a sua relação com os fornecedores? Eles também se adaptaram a aquele novo momento? Eles também contribuíram e essa relação foi boa? André, foi maravilhosa, viu? Os fornecedores também muito parceiros, entenderam, a gente conseguiu negociar, porque quando fechou do nada, a gente estava com todo o estoque de todas as lojas lotados, e a gente conseguiu assim, uma boa negociação com todos, foram bem parceiros, fortaleceu ainda mais a nossa relação, foi excelente. Pô, cara, é bom saber disso, né? Nessa hora não tinha como, né? Ou se ajudava ou alguém tinha que parar, né? Agora, ainda saindo desse cenário, mas ainda na questão do empreendedorismo, a gente tem percebido hoje, né, que tem muita gente que perdeu o emprego nas empresas, tá, em função realmente desse cenário da pandemia, e receberam suas rescisões, né, as suas rescisões salariais, enfim. E elas decidiram, vou empreender. E uma coisa que me chamou a atenção na tua história é que você tem na veia o empreendedorismo, não só você, como a tua família, né? O que você diria para essas pessoas hoje que estão aí pegando o dinheiro, muitas vezes o único dinheiro que elas têm, né, de uma rescisão de 20 anos de trabalho, 10 anos de trabalho numa empresa, e de cara já abrindo um negócio que muita gente acha que vai levantar as portas e vai vir um monte de cliente e vai vender tudo. A gente sabe que não é bem assim. E eu queria ouvir de você, Pedro, que tem uma grande experiência, né, nessa questão de abrir empresas e tocar o negócio. O que você diria para essas pessoas? André, eu acho bacana, eu sou um incentivador às pessoas que querem abrir negócios, eu acho que é bacana, é uma boa oportunidade. Eu tenho, inclusive, ex-funcionários nossos que viraram empreendedores, têm negócios hoje, eu sou uma pessoa que eu incentivo. Eu acho que a gente tem que realmente, antes de abrir qualquer coisa, fazer um estudo, para não perder dinheiro. Então, assim, às vezes a pessoa vê um negócio, acha que é uma coisa, não é, tem que entender um pouco do negócio, eu acho. Claro, ela pode ir aprendendo no meio do caminho, mas se ela tiver esse cuidado, o risco é menor. Ela saber o que realmente ela está montando, entender, fazer esse trabalho, porque não é uma coisa simples, é uma coisa muito boa. Eu não troco os nossos negócios por nada. Eu sempre imaginei o que eu queria, lá desde criança, então eu sempre pensei, eu quero ter o meu negócio próprio, tal. Então foi uma coisa que eu fui trabalhando isso. Mas antes de montar meu negócio, eu trabalhei de funcionário, dentro do meu ramo,
né? Então eu comecei muito pequeno lá, desde o meu pai, depois eu fui trabalhar em restaurante, entrei menino, e aí eu fui seguindo todo esse espaço dentro do restaurante, conhecendo. Então eu trabalhei em diversos setores dos restaurantes, depois eu fui gerenciar. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que entender um pouco do que ela está fazendo. Logicamente, se ela for, vou abrir uma franquia, de repente tem todo um suporte por trás, pode auxiliar ela, mas se for para abrir um negócio assim, do zero, vamos dizer assim, ela tem que entender bem o que ela está fazendo. Eu acredito que com muito trabalho, profissionalismo, com muito amor no que você está fazendo, mais uma vez eu falo que você ter amor no que você faz, você gostar do que você faz, isso aí são os ingredientes muito importantes. Mas a gente sabe que não é fácil, então a pessoa tem que realmente estudar bem, sabe? Estudar o que ela está fazendo, se possível, pesquisar o mercado. Mas eu sou um incentivador, assim, das pessoas empreendedoras que querem empreender. Eu acho que é uma coisa muito, muito, muito boa. O comércio, ele nos ensina muita coisa, sabe? Assim, desde relação com pessoas. Então, assim, é uma coisa muito valiosa, assim, sabe? Essa escola do comércio. Mas a pessoa tem que realmente ver onde ela está pisando para também não perder dinheiro, não fazer uma coisa que possa prejudicar, né? Exatamente, ensinamento aí que custa milhões, hein? O pessoal cobra milhões para ensinar isso aí. E você tá falando aqui, hein, Pedrão, para todo mundo, de graça, repartindo, exatamente pelo amor à profissão, né? Pelo amor aos negócios. E eu vou mudar um pouco agora de rumo essa conversa aqui, porque você é um cara que é muito bem relacionado. Você tem muitos amigos, muitos conhecidos. Eu sei que eu já fui na Paiossa, eu já fui em show do Bruno Marrones, Henrique Gabriel, Daniel, Chitãozinho Chororó, um monte de gente. E eu sei que você mantém um relacionamento bom com esse pessoal, né? Qual você acha que é o segredo de uma pessoa ter bons relacionamentos, manter esses relacionamentos do passado e ainda ampliar esse networking? Porque o networking eu vejo que ele é muito importante quando você abre um negócio, né? Com certeza, né? Eu vejo que ali é uma fábrica de fazer amigos, né? O comércio, assim, você tá ali vendendo uma experiência, a pessoa tá no momento de lazer e automaticamente ela tá mais aberta também para relacionamento, para aquela coisa. Então eu fiz muitos bons amigos ali dentro, eu tento manter isso aí, tanto como a gente falou, né, do próprio fornecedor, os funcionários. Eu tenho funcionários que já trabalharam comigo lá atrás e são meus amigos, então a gente tenta manter isso aí, é uma coisa bacana. Até as pessoas que já passaram por lá, os próprios cantores, as pessoas que já foram lá, a gente tenta manter um relacionamento com eles, sabe, assim, que são pessoas igual a gente também, são pessoas que são, que nem você chegou a falar dos cantores, que já foram na Paiossa, são pessoas muito simples, a maioria deles, a mesma história parecida com a nossa, são pessoas trabalhadoras, lutadoras. Então a gente tenta estar sempre aberto para atendê-los, para conversar, para estar próximo, né? Manter um relacionamento saudável de amizade. Graças a Deus, a gente conseguiu fazer bons amigos nesses anos aí, e isso graças ao nosso trabalho, que lá a gente recebe muita gente todo dia, e meus clientes são pessoas maravilhosas ali, que a gente somos amigos a parte até do restaurante, sabe? São pessoas assim que muitos deles ali a gente consegue até hoje tá bem próximo. Que legal, cara, é isso, manter as relações, né? E você acha que você consegue muito através da sua essência. As pessoas veem a verdade naquilo que você fala e naquilo que você faz. E aí elas se aproximam de você não por interesse, mas por conexão mesmo. Isso é muito legal, cara. Parabéns. E eu vou puxar um momento pessoal agora que eu vivi ali na Paiossa, que eu sei que sua mãe tinha uma paixão enorme pelo Daniel, né? E eu lembro que quando a Paiossa fez aniversário, você levou o Daniel a fazer um show. E ele entregou uma Nossa Senhora. Eu lembro que a Marcinha segurou a Nossa Senhora no palco e ele cantou a música, né? Foi muito lindo, eu tava lá. Cara, como foi pra você hoje realizar um sonho que a sua mãe tinha, e provavelmente você viveu esse sonho na infância, né? Sua mãe dizendo isso pra você, e você poder chegar a realizar esse sonho graças a todo o seu trabalho e todo o seu empenho, não só seu, mas de toda a sua família também. Como foi pra você isso?
Então, Cris, realmente foi um momento assim muito marcante. Minha mãe era fã número 1 do Daniel. Minha mãe faleceu em 2011, o Daniel tocou com a gente lá, acho que foi 2016, se eu não me engano, mais ou menos. Então, até minha irmã, ela falou, nossa, eu tô sentindo a presença da minha mãe aqui dentro, sabe, assim, uma coisa assim, porque... E aí o Daniel ficou sabendo da história, ele ficou sabendo que a mãe era fã dele, era fã de carteirinha mesmo, assim, nunca teve acesso, nunca pôde ir no show dele, e aí ele sentiu essa... Quando minha irmã passou isso pra ele sentiu isso aí, realmente fez um show lindo, aí fez uma música dedicada a ela, deu uma imagem da Nossa Senhora também pra minha irmã, que tá lá até hoje na Paiossa. Foi muito marcante, sabe? Foi um momento, assim, muito emocionante mesmo, porque ela era muito fã, mas muito fã do Daniel. Ela todo dia falava, escutava todas as músicas, tinha todos os CDs, os LPs, então realmente foi uma coisa bacana, a gente nem imaginava que ia acontecer isso, né? Lá dentro da nossa casa, onde ela morou, minha mãe morou lá na Paiossa, então foi uma coisa bacana, muito, 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 muito emocionante mesmo. Que legal, cara, eu tenho a cena perfeita, assim, desse momento, sabe, que ele cantou a música pra sua mãe e tudo, foi muito legal. Bom, Pedrão, mas tudo que é bom termina rápido, né? Estamos chegando ao fim desse episódio. Então eu vou pedir para você fazer suas considerações finais, pode deixar seus contatos e também vou pedir para você deixar uma mensagem para todo mundo que está ouvindo a gente. Bom, amigos, mais uma vez eu agradeço muito mesmo, viu, André, o Cris, foi um motivo de muita alegria estar aqui hoje, uma satisfação enorme estar com vocês, um papo bacana. Como eu falei no início, né, a gente acaba ficando na correria do dia a dia, a gente acaba às vezes esquecendo um pouco dos detalhes da nossa história. Então, falar com vocês aqui é uma coisa que me faz lembrar de algumas coisas e isso também me fortalece para continuar seguindo aí, para a gente não esquecer nunca das nossas origens, de onde nós viemos, de como era lá atrás. E para mim foi muito importante estar com vocês aqui, viu, amigos? E aí estamos lá, graças a Deus aí agora essa semana retomando com um evento noturno na Paiossa, depois de 2 anos, então a gente está bem feliz com esse momento. A Paiossa passou por essa transformação, como você falou da Casa Bárbaros, né, que é um espaço anexo à Paiossa lá dentro também, que é um restaurante que está bem legal, que funciona aos sábados e domingos. Eu tenho ficado lá direto, final de semana, tá muito gostoso o clima, a operação, tá bem bacana mesmo, as pessoas estão gostando. E aí eu tento, assim, final de semana, tá sempre próximo ali, trabalhando, eu adoro, como você falou no início lá, às vezes as pessoas não acham que é mais fácil, mas assim, final de semana para mim sempre foi uma coisa habitual trabalhar, então eu não ligo muito, sabe, assim, hoje tô com um filho pequeno, lógico que tem uma cobrança, eu tento dar uma equilibrada nisso, mas é muito bom você estar lá, receber os amigos, receber as pessoas, poder estar ali convivendo com todos, e mais uma vez eu agradeço aí a oportunidade, viu, amigos, agradeço mesmo aí o bate-papo, foi muito, muito bacana para mim poder relembrar essa nossa história e poder passar um pouco para vocês aí da nossa história, da nossa essência. Ô, Pedrão, a gente que agradece, cara, agradece seu tempo aí que você disponibilizou, sei que ele é curto, né, você vive na correria, então muito obrigado mesmo, em nome do Despertar da Excelência. E a vocês que estão nos ouvindo, eu os convido a seguirem as redes sociais do podcast Despertando Insights, no Facebook e no Instagram, e o Despertar da Excelência no YouTube. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!